E aí, meus amores, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre os ângulos. Como vocês já sabem, eu sou a professora Luciana. Ao meu lado, nossa querida intérprete, Débora. E aí, vamos parar de conversa e vamos agilizar, porque o conhecimento não espera. Olha só, como eu já disse para vocês, hoje o foco do nosso estudo está relacionado com os ângulos. Vamos compreender os conceitos matemáticos diversos relacionados ao conteúdo de ângulos. Na videoaula de hoje, vamos começar falando um pouco sobre esses tais de ângulos que nós podemos encontrar em nosso dia a dia e muitas das vezes nem nos demos conta. Quer ver só? Para entender melhor o ângulo, ele é encontrado quando temos duas semirretas na mesma origem, como você está vendo no slide. Veja só. Aqui nós temos um ângulo, aqui temos outro ângulo e em outras posições também temos ângulos. Na prática, usamos os ângulos para representar giros, aberturas e cantos. De uma forma bem comum, a unidade de medida utilizada é o grau, representado por este símbolo. E o instrumento de medida usado é o transferidor, que eu vou te apresentar daqui a pouquinho, que pode ser de uma volta completa ou de meia volta, certo? Mas calma aí, vamos por parte. Primeiramente, vamos ver as medidas que os ângulos representam. Combinado? Cada um possui um nome específico e eu vou te apresentar daqui a pouquinho. Veja só, lembra que eu falei para vocês que os ângulos podem ser chamados de giros? Observe a imagem. Olha só, nesse caso eu tenho um ângulo de 90 graus. É também chamado de ângulo reto. Na primeira imagem, o lápis está num ângulo de 90 em relação à base, que pode ser, por exemplo, uma mesa. Você não está vendo, mas aqui é a base. Agora, se girarmos um pouco para a direita, teremos um ângulo menor. Agora temos um ângulo de 70 graus. A imagem fez um giro e forma agora um ângulo menor, um ângulo de 70 graus, certo? As aberturas, muitas vezes, já passou despercebido. Mas em uma abertura também temos um ângulo. No caso dos braços do Cristo Redentor que estão abertos, tem um ângulo de 180 graus. Eu vou te explicar um pouquinho melhor o que esse ângulo de 180 graus significa mais à frente. E cantos. O canto, por exemplo, do campo de futebol tem 90 graus. Agora, veja que interessante. Trouxe uma animação para te mostrar como podemos usar o transferidor para descobrir a medida do grau que estamos analisando. Olha só. A imagem mostra como usamos o transferidor para medir um ângulo. A base da medida é a reta mais escura embaixo. O ponto central deve estar em cima do ponto de encontro dessas retas da base, que é o vértice. Uma das retas que formam o ângulo deve ficar embaixo da reta da base e a outra reta indicará a medida do ângulo, que nesse caso é de 115 graus, certo? E aí, viu como é simples? Depois,
Se você quiser, você pode voltar aqui e assistir novamente essa animação. Combinado? Esse é o transferidor de volta completa. E o ângulo mais encontrado no nosso dia a dia é o ângulo de 90 graus, que comumente chamamos de ângulo reto, justamente por ele ser composto por linhas retas. Esse é o ângulo reto de 90 graus. Geralmente, eu observo esse ângulo nos cantos. Já temos alguns ângulos com medidas e formas diferentes. Por exemplo, o ângulo agudo tem a medida menor que 90 graus, como você está observando nessa abertura da janela ou no salto dessa sandália. Aqui nós temos mais alguns ângulos agudos. O ângulo de 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 e 75 graus. Esses ângulos menores que 90 graus são chamados de ângulos agudos. Agora, você já sabe que os ângulos menores são chamados os ângulos menores que 90 graus são chamados de ângulos agudos. Mas e os ângulos maiores que 90 graus? Você já sabe o nome? Vou te apresentar. O ângulo maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Veja nesse exemplo. Observe a abertura. Aqui nós temos algumas medidas de ângulos obtusos. Nesse caso, um ângulo de 120, 140, 160 e 180. Uma curiosidade sobre o ângulo de 180 graus é que ele é muito encontrado em nosso cotidiano e também é chamado de ângulo raso. Esse é diferente, porque podemos ter a impressão de que ele nem está lá. O ângulo raso também é chamado de ângulo meia volta. Veja só, é a metade da circunferência. O ângulo raso é muito usado nas construções. Com ele, é possível saber se uma parede está nivelada, isso quer dizer reta, assim como qualquer outro objeto que precise estar na posição de 180 graus. Veja só. Aqui temos um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Isso quer dizer que o quadro está alinhado, está reto na parede. E ainda pensando na questão de giro, quando uma pessoa ou uma imagem ou um objeto é girado 180 graus, ele fica na posição contrária de onde ele estava. Olha que interessante. Virou 180, ficou ao contrário. Já quando eu viro 360 graus, isso quer dizer um ângulo inteiro, uma volta completa. Eu tenho um ângulo de 360 graus inteiro. Nesse caso, quando eu dou o giro de 360 graus, a pessoa, imagem ou objeto permanece na posição em que estava. Isso porque eu dei uma volta completa. Veja só, no relógio, o ponteiro dos segundos faz uma volta completa a cada 60 segundos, o dos minutos, uma volta completa a cada 60 minutos o ponteiro das horas, uma volta completa a cada 12 horas, certo? Aqui eu também consigo identificar o ângulo. Nesse caso, eu tenho um ângulo reto
de 90 graus. E é hora da nossa ação reflexiva. Hoje nós conhecemos um pouquinho mais sobre o estudo dos ângulos. Que tal se agora você percebesse tudo à sua volta e começasse a descobrir nas construções, nos objetos, quais ângulos você consegue observar? E vou mais adiante. Você consegue identificar se é um ângulo reto, se é um ângulo obtuso, se é um ângulo agudo, se é um ângulo raso? E aí? Eu tenho certeza que você é capaz. E antes de terminar a nossa videoaula de hoje, é hora de correr e pegar o seu material. Nós temos atividades disponíveis envolvendo o conteúdo que trabalhamos hoje, os ângulos. Estão lá no portal Conexão Escola. Teste os seus conhecimentos. Veja se você sabe, porque eu sei que você consegue. Pegue o seu material e realize as atividades que estão lá disponíveis. E como você já sabe, eu estou aqui com o maior prazer para te ajudar e contribuir no seu processo de ensino-aprendizagem. Foi muito bom estar aqui com você mais uma vez. E eu te espero até a nossa próxima videoaula. Combinado? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!